E aí, galera, beleza? E aí, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Paola Giometti, fazendo um projeto especial, né, que é o lançamento do livro O Código das Águias. Tudo bem, meu nome é Paola Giometti. Eu sou autora desses dois livros que estão aqui atrás, O Destino do Lobo e O Código das Águias, que é o que eu estou lançando hoje. Os dois compõem a coleção Fábulas da Terra, que são fábulas destinadas a jovens e adultos. Quem disse que fábula é só para criança, né? Pelo amor. E é verdade, então, vamos saber um pouquinho mais sobre essas histórias? Então, roda a vinheta. Então, Paola, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, agradecer por você ter trazido esse material em primeira mão e, convenhamos, trazer uma fábula para os jovens, uma fábula para os adultos, é uma coisa bem interessante. E pelas ilustrações e pela trilha que eu cheguei a escutar, do Aurélio Gittai, né, que fez uma música muito bem composta, muito bem equilibrada. E eu gostaria de saber, em primeira mão, um pouquinho, você contasse um pouquinho mais sobre essas histórias. De onde que você surgiu e, vamos assim, contar só um pouquinho. O que é o Código das Águias e o Destino do Lobo? Certo, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O Código das Águias, não, na verdade vamos falar primeiro do Destino do Lobo, que ele veio primeiro, apesar de serem livros independentes, não interessa a ordem que você lê. O Destino do Lobo, ele é uma história que se passa há 14 mil anos e vai contar como surgiram os cães e o primeiro contato do lobo com o homem. Contado tudo em forma de fábula, como se fosse no pensamento e na fala do lobo. Já no Código das Águias, o que eu trago? Imagina também nessa época, por volta de 14 mil anos, existem alguns crossovers entre o livro da Águia e o livro do Lobo, mas são independentes, como eu já falei, e o Código das Águias é uma história que vai tratar de uma águia que foi capturada para ser domesticada. E nesse período de domesticação, que dura aproximadamente 3 anos, ela tem um papel, ela tem que seguir um código, que é como se fosse um código de conduta entre as próprias águias, que é na alimentação de uma tribo durante o inverno. É mais ou menos por aí, mas os dois livros eles são contados em aventura, pelas montanhas e florestas, né? Então é bem assim, com animais selvagens mesmo. Os homens estão em segundo plano, né? Ou seja, o foco dessa história são os animais, são as criaturas que você citou 10 mil anos atrás, antes 14 mil anos. Por volta disso. E é uma coisa bem interessante, me remete um pouco Bambi, os grandes clássicos da Disney. Exatamente. Além do Mowgli também remeteu um pouco. O livro da selva, né? Eu cresci lendo esses livros e para mim foi muito importante justamente porque quando eu era criança, para mim os animais eram tudo para mim, sabe? A minha vida eram os animais. Então eu já crescia dizendo que eu ia querer estudar eles e o meu embasamento de leitura eram enciclopédias, por exemplo, tinha a enciclopédia da Abril que eu lia de cabo a rabo. Eu sabia o nome de qualquer animal que estava ali. Né? Eu era uma nerd de animais quando criança, então tá por aí a minha base. Ah, sim, ia te perguntar isso. De onde surgiu essa ideia? Né? Como que você pensou para poder transformar todo esse universo em uma história, em um conto? Certo. Na verdade, o Destino do Lobo ele começou porque eu tive um sonho de uns lobos que usavam umas capas e liam livros. Eu falei, bom, eu não quero muito trazer um universo muito Disney para a minha história, né? Mas eu poderia trazer, talvez, algo mais... Eu queria criar uma história de lobos onde eu descrevesse o pensamento do lobo de forma mais real possível, como se pudesse ser real. Se os lobos pensassem, como eles pensariam, né? Se uma águia pensasse, como que a águia pensa? Como seria? Quais são os ideais? Eles acreditam em um Deus? Na história, né? Eu cito os ancestrais como a divindade desses animais. E cada um tem a sua forma de ver os seus ancestrais. Por exemplo, os lobos enxergam na aurora boreal. Já as águias, elas sentem os ancestrais no vento.
Tanto é que elas acreditam que o que sustenta elas no voo são as águias que já morreram. Tem uma relação aí que eu faço uns paralelos com o ser humano. Então, o lobo, na verdade, ele nasceu justamente desse sonho. E eu vi a capa dele. A capa era um lobo olhando para as montanhas. Por isso que eu sugeri que a capa fosse como essa daqui. Né? Você vê o lobo aqui olhando. A diferença é que parecia um livro, no meu sonho, ele parecia muito um livro daquela arte japonesa, pintada em nanquim, com o fundo vermelho. Né? E, enfim... E já o da águia, ele surgiu, né, a gente não sabia bem como que ia acontecer. Me perguntaram, que outro animal você escreveria? Sobre que outro animal? Aí eu pensei, bom, talvez a águia. Porque existem alguns boatos na internet de que a águia tem uma lenda na internet de que a águia, chega um momento da vida dela, ela se mutila para conseguir sobreviver por mais 100 anos. Só que isso não é verdade, né? As pessoas usam isso em questões de autoajuda e tal. Eu pensei, se eu criasse uma história onde desmistifica essa lenda, só que eu crio a lenda, como se fosse na visão da própria águia. Então a lenda é contada por uma águia. A gente não conta a história de nossos heróis, os super-heróis? Sim. Né? Por exemplo, o Batman, como que surgiu o Batman, né? Que caiu lá na caverna, os morcegos, tal. Já no da águia, quem que é o herói das águias? É a tal grande águia, né? É como se fosse uma grande águia que passou por uma transformação. Então eu faço uns paralelos, né? Com a lenda da grande águia e o código das águias. Interessante. E isso é uma coisa fundamental, né? Eu percebi, você fez uma pesquisa muito aprofundada na cultura de domesticação dos animais. Domesticação. Exatamente. Exatamente. E também essa questão das relações humanas. Como que as criaturas também se autorrelacionam. É que nós seres humanos, a gente pensa, vamos dizer assim, pensamos e nos relacionamos. Existe um livro, o nome dele é Comunicação Não Violenta, Certo. que ele relata isso, essas questões, de como você lida com o ser humano. Lidar com o ser humano é muito difícil. E entre as relações, no caso entre bichos, né, no caso entre águias, Sim. entre lobos, é a mesma coisa. Sim. Sempre existe essas questões. Exatamente. Cada animal ele tem a sua forma de se comunicar, né? E geralmente é mais ou menos assim, ele mostra mais liderança do que o outro, ou uma imponência muito maior em relação ao outro. Então, geralmente na natureza é assim, um se coloca mais e o outro ele vai tentar encontrar o lugar dele, o espaço dele nessa proximidade. Né? E eu procuro respeitar isso nos 2 livros, inclusive. Porque existem águias que são menos tolerantes, tem águias que são mais carinhosas, né? Que se apegam mais às pessoas. E os lobos, a mesma história, a mesma coisa. Voltar um pouquinho à questão mais profissional, Certo. eu gostaria que você me contasse como é que você pensou em seguir a carreira de escritora e comentasse um pouco mais desse mercado de letras. Certo. Na verdade, eu queria ser escritora desde os meus 6 anos. E eu perguntava para minha mãe, quando que eu vou começar a escrever meus livros? Quando que eu vou aprender a escrever? Aí ela falou, quando você aprender a ler. E então, eu aprendi a ler em torno de 6 anos e já criava minhas histórias com desenhos. Aí, a partir dos meus 9 anos, que eu comecei a escrever alguma coisa mesmo. Mas eu sempre quis ser escritora. Hoje eu sou bióloga, me ajudou muito na minha carreira. Principalmente na científica quanto na de escritora. Tudo que eu escrevo sempre tem alguma coisa científica ou com animais, né? Em geral. Então, quando eu entrei no mercado, assim, é complicado, né? Aqui no Brasil, você sabe, primeiro você tem que investir no seu livro, você tem que vender o seu livro, você tem que aparecer de alguma forma para conseguir seguir uma carreira de escritor. Então, eu primeiro investi no meu trabalho, né? Eu tive que desembolsar isso. Aí, daí em diante, eu consegui parceria com editoras.
porque passaram a acreditar no trabalho, né? Então, em geral, é assim com o mercado literário. Sim, em outras palavras, você precisa primeiro produzir o material e depois, de alguma forma, colocar em circulação nas mídias sociais, em bibliotecas, em eventos diferenciados. Seria isso? Principalmente você estar em eventos. As pessoas têm que te conhecer nos eventos. E aí você ganha uma popularidade, né? Porque uma biblioteca, uma livraria não vai assim expor. Você vê a capa, a lombada do livro. Você não vê o livro exposto, né? Então é você, o livro e o seu leitor. É assim que você, hoje, ao meu ver, conquista leitores. Pelo que eu saiba, né, você também é cosplayer, né? Eu já me encontrei uma vez com essa garota e até participou no Mashup Cosplay, que eu vou deixar aqui embaixo no link, pra vocês darem uma olhada. Que fez uma participação mais que especial. Eu tava de Wonder Woman, não, desculpa, Wonder Woman não, minto. Supergirl. Exatamente, Supergirl. Eu tava de cosplay de Supergirl. Dizem que eu lembro um pouco a atriz, né, que tá fazendo a série agora. E eu gosto muito, eu assisto, eu me divirto com a série. Ah, sim. E gostaria de saber mais sobre essa questão, se esses personagens eles te também ajudaram a influenciar, desenvolver esses contos, por exemplo, a Supergirl, entre outros personagens que você chegou a fazer. Ou melhor, personificar, melhor dizendo. Então, a princípio, eu queria muito ser a Lara Croft, porque a Lara Croft, para mim, é minha heroína de cabeceira, assim. Tudo que sai da Lara Croft eu quero, né? Apesar de que eu tô em débito com ainda é Eidos, eu nem sei se é a Eidos, acho que ainda é a Eidos que deve... Enfim, eu estou em débito com eles porque eu preciso jogar os 2 últimos que saíram. Mas ela me inspirou muito a escrever, a criar heroínas, e inclusive inspira muito mais a minha vida do que necessariamente um livro. Porque eu não quero criar uma personagem igual a ela, porque ela já existe, e para mim só tem ela, né? Eu me inspiro muito e na minha vida mesmo. Então, quando eu fico com medo de alguma coisa, eu penso que eu sou ela para poder superar aquela coisa. Eu sei que eu não sou ela, mas de alguma coisa acontece dentro de mim, e acredito que com muitas pessoas, que é ter coragem. Eu era muito tímida, então eu imaginava ela andando assim, sabe, acontecendo brava no meio da floresta, no meio das pessoas, e assim ninguém mexia com ela, porque todo mundo sabia que ela era Lara Croft, né? E eu consegui trazer isso para minha vida, me ajudou muito. Aos outros personagens que eu já me vesti, Canário Negro, a Supergirl, né? Dá para ver que eu gosto de DC, né? Mas também curto muito a Marvel. Também me ajudou assim, foi mais uma brincadeira. Então eu já me soltei, eu já estava mais livre. Que a Lara Croft ela é mais carrancuda, né? Ela é sofrida. Dependendo do jogo, ela parece um personagem mais sofrido. Então, enfim, eu me identifico muito com os meus personagens aí que eu me visto, mas principalmente a Lara Croft. Sim. Em outras palavras, cada uma dessas personagens, ela te inspira e também te dá um norte, te deu um caminho. Isso, exatamente. Cada personagem, para mim, me dá uma sensação. Então, por exemplo, a Lara Croft, ela é a que rege aqui a minha... Né, ela seria a minha heroína que me ajuda a dar um rumo, né? Com força, de alcance, e é imbatível, essas coisas. Já a Canário Negro, eu gosto muito de artes marciais, né? Porque eu fazia artes marciais. Só que como eu rompi o meu ligamento, eu fiquei muito, muito tempo sem poder fazer nenhuma atividade física. E aí o que acontece? A Canário Negro, para mim, ela representa a minha força em questão de luta, né? Porque eu gosto muito de ver elas em cenas de ação. Eu acho que, inclusive, a atriz, a Sarah, do Arqueiro, uma atriz perfeita para Canário Negro. Já a Supergirl, eu acho que é a simpatia. Porque a atriz ela é muito simpática.
E eu acho que juntando as três, eu sou forte e simpática ao mesmo tempo, né? Então, vamos ver que mais personagens vão aparecer aí para eu fazer. Mas o que é bom neles eu tento trazer um pouquinho para mim. Né? A vida fica mais divertida. Ah, sim. Como diz uma frase, com um pouco de açúcar, a vida fica mais prazerosa. Principalmente se for com Nutella. Eu adoro coração com Nutella, que também ajuda, né? E escrever. Comer pipoca escrevendo também é gostoso. Por aí. Ah, sim. Bom, para poder finalizar, eu vou fazer um rápido bate-bola e vou começar com uma palavra que, obviamente, nós falamos agora há pouco, que é o cosplay. Certo. Para mim, cosplay, então, é fonte de inspiração. Ótimo. Arte. Depende do ponto de vista, porque na natureza, a planta é uma arte, um animal é uma arte, né? Agora, tem gente que não enxerga nada disso. Então, depende do ponto de vista. Interessante. Literatura. É a minha vida. Literatura, para mim, são as portas da esperança, né? Que o Silvio Santos escute essa comparação, mas realmente a literatura, para mim, foi as portas da esperança, porque se você quer sair do seu cotidiano, você abre um livro e você se transporta para aquele lugar, né? Ou se você busca uma resposta, ou você busca uma esperança em si, às vezes os livros trazem isso para você. Interessante. E o que seria uma palavra, paixão? Paixão, acho que seria a minha família, os animais, que eu tenho eu tenho cachorro, gato, porquinho da Índia, já criei calango, né, gambá, já criei tanto bicho e assim, os animais próximos a mim traz uma paixão muito grande e a minha família também por sempre estar me incentivando, né, o meu marido também, que está sempre ali do meu lado, me ajudando a me nortear, ter os pés no chão e sair um pouquinho de vez em quando. Interessante. E para poder finalizar, em uma palavra, que você resume o Código das Águias e o Destino do Lobo? Nossa, essa agora é difícil, mas vamos tentar. Em uma palavra, o Código das Águias e o Destino do Lobo. Eu diria que são livros para todos os públicos. São livros para todos os públicos. Mas uma palavra, na verdade, tem embasamento científico. Só que foi com muita gratidão pelos animais. Então, talvez até a gratidão seja a melhor palavra para definir os meus 2 livros. E trazer um pouco dessa gratidão para as pessoas, para elas também um dia poderem se sentir gratas pelos animais, porque, por exemplo, um lobo, ele gerou o cão, né? Então, por exemplo, eu tenho uma gratidão ao lobo por gerar o cão. E a águia também, porque ela é um animal que inspira as pessoas, né? Então, os animais têm muito a ensinar. Então, é gratidão. Ok, certo. Essa foi Paola Giometti, com os livros O Código das Águias e Destino do Lobo. Livros imperdíveis, fantásticos. E, por favor, gostaria de convidar, dar a palavra para ela convidar a conhecer esse material. Então, vocês podem aqui, inclusive, aqui embaixo, tá, desse vídeo, tem os links onde vocês podem conhecer mais o meu trabalho, inclusive falar comigo para adquirir esses livros, tá? Geralmente eu estou nos eventos literários e se vocês quiserem encomendar comigo e ganhar um autógrafo ou, né, uma dedicatória, que é mais legal ainda, é só falar comigo e eu mando um brindezinho lá para vocês. Tá bom? Eu gostaria de agradecer a participação aqui, a oportunidade de você vir falar comigo e me dar a oportunidade de expor esses meus trabalhos que eu gosto tanto. Sim. E isso acho que talvez vai servir como inspiração, porque quanto mais a gente se inspira através de livros, através de histórias, eu acho que é um aprendizado, né? Cada pessoa tem sua história, cada um tem
um diário, vamos dizer assim, que a gente escreve mentalmente, nós escrevemos com nossa própria história, o nosso próprio destino até. E me lembrou uma frase, que até vindo de... É pertinente falarmos isso, mas me lembrou um momento de Naruto, que é uma resposta muito boa. Nós somos os nossos próprios protagonistas. Nós escrevemos toda a nossa história. A partir que a gente muda, nós mudamos, nós deixamos de ser protagonista. Exatamente. Inclusive, muitos animes, eles trazem essa reflexão. Eles trazem uma reflexão, né? Pra gente, até no próprio Pokémon, eu me lembro, a gente assistia e... não, você tem, né, só a música do desenho, ele te mostra que você vai ser um vencedor, né? Então, geralmente, os animes, eles trazem um pouco disso, né? E Naruto traz bastante. Sim. Eu agradeço mais uma vez a Paola por me ceder um tempinho dela antes do lançamento desse livro para poder fazer essa entrevista. Foi maravilhosa. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós nos veremos em breve. Nós veremos em breve nos próximos eventos. E quem sabe com outras pessoas maravilhosas como esta dama. Obrigada, Eduardo. Eu espero que você também, né, goste bastante do Fábulas da Terra. E você também aí que está assistindo esse vídeo também possa conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que eu fiz com muito, muito carinho. Tá bom? Obrigada, Eduardo, mais uma vez. E tudo de bom para vocês. Antes que a gente se esqueça, também o canal do marido dela. É verdade, o Em Contexto. E eu vou deixar um link aqui embaixo, né? Vou falar com o Eduardo aqui, ver se ele deixa colocar um link aqui embaixo, para mostrar, por exemplo, uma entrevista que foi feita comigo, falando de técnicas de escrita, né? E como escrever contos, e inclusive publicar. Se for no interesse de vocês, quem sabe está aí com a gente. Certo. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a Paola. E nos veremos até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.